Meus irmãos, Pai do Senhor para todos, mais uma vez quero compartilhar um texto da Palavra de Deus a respeito de 3 certezas para dar encorajamentos em tempos difíceis. Quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 12 como base, para termos essa certeza, precisamos ver o versículo de número 1 do capítulo 12, que diz que naquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Observamos aqui, irmãos, que é uma verdade nós observarmos aqui que para termos encorajamento e sermos encorajados em tempos difíceis, é preciso termos essa certeza em que o texto nos mostra. Deus vê as nossas tribulações. Nunca devemos esquecer disso. Deus vê as nossas tribulações. Herodes já havia mandado matar Tiago, já havia mandado decapitar Tiago, apóstolo, e agora prendeu Pedro. Ele não prendeu Pedro, meus irmãos, porque Pedro tinha afringido a lei. Ele não prendeu Pedro porque Pedro tinha desacatado a lei. Mas o texto é claro em dizer que Pedro foi preso e ele prendeu a Pedro para o maltratar. Irmãos, nós olhamos nas Escrituras, esse homem chamado Pedro, no capítulo 1 de Atos, nós observamos que ele foi um homem que Deus escolheu e em Atos 1 nós vemos sua paciência para esperar a promessa que Deus havia feito, a promessa do Espírito Santo, e que se eles ficassem em Jerusalém, com paciência esperando, Deus iria enviar o seu Espírito Santo sobre eles. Em Atos 2, nós observamos que a paciência de Pedro fez com que no capítulo 2 ele recebesse essa virtude, ou por que não dizermos a plenitude. E quando observamos no capítulo 3 de Atos, Pedro aparece novamente descendo ao templo com João, os dois, e é acontecido o primeiro milagre do apóstolo Pedro. Aquilo se tornou notório naqueles dias. Todos contemplaram e puderam saber, os que estavam ali, a respeito daqueles sinais. De tal forma que no capítulo 4, nós vemos que essa causa causou um espanto para os judeus, causou um espanto para o sinédrio a ponto de Pedro ser preso. Mas ainda no capítulo 4, Pedro aparece defendendo o nome do Senhor. No capítulo 5 e no capítulo 6, capítulo 5 nós vemos que Pedro novamente aparece para resolver uma causa a respeito de uma herdade que foi vendida, e nessa herdade nós observamos que Ananias e Safira, ambos haviam mentido contra o Espírito Santo, e Pedro, meus irmãos, mostrou para eles que Deus é aquele que sonda os corações e que nada fica oculto diante de Deus. Capítulo 5 e capítulo 6, Pedro, ele é um pouco que apagado, mas no capítulo de número 8, capítulo 6 e capítulo 7, quero dizer, Pedro sai um pouco de cena, mas no capítulo 8, Pedro torna novamente, meus irmãos, para ir até Samaria, porque havia uma perseguição naqueles dias, e Filipe, aquele que foi escolhido como diácono, se encontrava naquelas regiões e agora fazendo um papel de um evangelista, ministrando a palavra e muitos sendo salvos. Então Pedro, que estava em Jerusalém sabendo, Pedro vai até Samaria. E diz as Escrituras que quando Pedro colocava as mãos, muitos receberam do Espírito Santo, e, irmãos, a ponto de um certo homem querer comprar esse dom que havia em Pedro. Eu já quero aplicar para cada um dos que estão me escutando, estão me ouvindo, que os dons de Deus não se vendem e nem se compram.
Porque há muitos, queridos irmãos, que têm sido batizados, há muitos que têm andado com homens de Deus como Filipe, há muitos que têm descido às águas, mas não mostram traços de uma pessoa convertida em Cristo Jesus. Porque isso não é coisa de uma pessoa convertida querer comprar o dom ou ter inveja de alguém que tem um certo dom. Então Pedro diz, você não faz parte desse ministério. Então observamos aqui que as coisas de Deus não se vendem e não se compram. Então, meus irmãos, capítulo 8, Pedro aparece diante do que falei, mas quando chega no capítulo 9, Pedro é apagado um pouco novamente, é tirado um pouco de cena, mas no capítulo 10 do livro de Atos, Pedro aparece outra vez. Pedro aparece novamente, dessa feita agora para ir à casa de Cornélio, porque o Senhor havia falado através de um anjo a Cornélio que Cornélio chamasse Pedro. Então observamos aqui que quando Pedro estava em Jope, que quando Pedro estava na casa do curtidor, e ele viu um lençol, uma revelação, ele viu um lençol com vários tipos de animais, e irmãos, Deus falou tremendamente com Pedro aqui, porque Pedro ainda, se observarmos, vivia numa forma que nós observamos assim, e por que não dizermos, com um pouco de acepção. Pedro aqui, ele não ministraria e não ministrou, não havia ministrado ainda para os gentios. A porta da salvação havia se aberto para os judeus, em Atos 2, Atos 3 também, Atos 4 e assim sucessivamente. Mas ainda estava fechada para os gentios. Então, no capítulo 10, a porta da salvação é aberta também para os gentios. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro entende que Deus não havia e não fazia acepção de pessoas. Pedro entendeu ali que Deus não faz acepção de pessoa. Então, aquela tradição que Pedro vivia, a tradição judaica que ainda tinha traços na vida do apóstolo, Deus mostrou para ele, Pedro, não saia dessa tradição no tocante ao gentio. Então, se havia uma tradição que não podia comer com os gentios, os judeus não comiam a mesma comida que os gentios. Eles não podiam se sentar na mesma mesa que os gentios. Então Deus quebrou esse protocolo no tocante